E aí galera, eu sou o Léo. Eu só queria falar umas coisinhas antes do vídeo começar. A ideia original desse vídeo era pra eu e a Gio gravar junto, numa videochamada do Skype ou do WhatsApp, né, coisa desse tipo, mas devido a problemas técnicos, minha internet é uma bosta, não deu certo. Então a gente decidiu mudar um pouquinho o formato e a gente ia gravar, cada um gravar um vídeo separado, mas o vídeo que ela gravou ficou tão bem contado e ela contou com tanto detalhe que eu não consegui encontrar um jeito legal de fazer encaixar uma, uma recontada, entre aspas, na minha perspectiva. Eu acho que ela contou muito bem, ela transmitiu exatamente os dois lados da história. Então eu vou. A gente mudou um pouquinho o formato do vídeo. Eu vou deixar ela contar e muito provavelmente. Mosca. E muito provavelmente eu vou tomar rédea da segunda parte, porque eu acho que aconteceram umas coisinhas interessantes aí pra completar, basicamente pra completar o arco da história, digamos assim. Mas basicamente é isso, galera. Eu vou calar a boca agora e deixar a Jo falar e eu vejo vocês na parte 2. Tchau. Oi, eu sou a Giovana. Por enquanto eu tô aqui no Brasil. Eu e o Léo somos casados há 7 meses, recém-casados. E esse vídeo é um pouco sobre a nossa história. Bom, eu e o Léo nos conhecemos criança. Eu tinha 6, 7 anos e ele tava 7 para fazer 8. E nos conhecemos através da nossa família, que no tempo frequentava a mesma igreja. E a partir do momento que a gente se uniu, nos tornamos o Quarteto Fantástico, que era eu, minha irmã, ele e o irmão dele. A gente era umas crianças inseparáveis, fazíamos tudo junto, um na casa do outro, e era o nosso grupo. Eu lembro que a gente direto ia para casa da avó dele, que era um apartamento, e a gente descia pro estacionamento, só eu e o Léo, porque a gente abandonava nossos irmãos mais novos. E não sei se a gente tinha muito em comum já desde aquela época, ou se a gente, por ser mais velho, gostava de ficar mais junto. Ele, desde pequeno, sempre foi meu melhor amigo. Então, a gente direto abandonava nossos irmãos, largava lá e ia brincar do que a gente gostava. E a gente adorava ser o Naruto e a Hinata. A gente descia no estacionamento e aquela era a aldeia da Folha pra gente. E a gente ficava lá, brincando o dia inteiro. Então, foram muitas memórias e coisas boas que a gente viveu desde a infância. E a gente acreditava que ia ser assim para sempre. Porém, mais ou menos em 2008, quando ele já estava com 9 anos e eu estava com 8, ou estava para fazer 8, a família dele se mudou e a gente perdeu contato. Naquela época não era muito comum criança ter rede social, então ficou para trás saudade, ficou para trás carinho, memórias muito boas, porém a gente não perdeu contato completamente. E o caminho foi seguindo, cada um, né, pro seu canto. Fomos crescendo, mudando de escola, mudando de casa. E todo ano que passava eu me perguntava como que ele, até o irmão dele, mas como eu e o Léo era muito mais junto naquela época, me perguntava toda vez como que ele tava, se ele tava bem, se ele tava aí pegando o caminho certo, mas não tinha como ter contato. Eu sou uma pessoa de não ter muita rede social, então eu fui fazer o Facebook, Instagram muito tarde, mesmo que todos esses anos que a gente ficou distante, ele talvez possa ter me procurado, não me achou por conta disso, porque eu não tinha. Porém, em 2016, 8 anos depois, a família dele estava se mudando para os Estados Unidos e a mãe dele mantinha contato com uma tia minha que morava próximo de mim naquele ano. E essa minha tia convidou eu e minha irmã para ir tomar café da tarde lá na casa dela. E óbvio que a gente foi porque a gente não dispensa uma comida de grátis. Aí a gente foi pra casa da minha tia, né? Já tava lá a família do Léo e ele. E a gente tava muito empolgada.
no começo meio assustada, tipo, depois de 8 anos a gente vai reencontrar e reunir o nosso Quarteto Fantástico. E é muita história, muita coisa para contar, era muitas lembranças, era muitas memórias, era muita saudade. E a gente não sabia que eles estavam se mudando, até a gente chegar na casa da minha tia. Então, quando a gente chegou lá, caiu a ficha, eu acho. Foi meio que na hora que a gente entrou. E tava todo mundo lá. Ele, enorme, com cabelo cacheado. E parece que todos aqueles 2 anos, quando a gente tinha lá pros 6, 7 anos da nossa infância, ficou passando como flashback na nossa cabeça. E a gente ficou parado por minutos, se olhando. Aí quando caiu a ficha de todo mundo que tava acontecendo ali, começou chororô, abraço. E aí a gente descobriu que eles estavam se mudando e naquela semana já estavam indo embora. Então foi uma alegria e uma decepção, mas a gente estava feliz por eles. A gente conseguiu, né, ficar 2 dias juntos, todo mundo. E tenha sido tão poucos dias, foram essenciais pro quarteto tirar o atraso de 8 anos que a gente teve. Quando eles estavam para viajar, eu e o Léo trocou o WhatsApp, porque pelo menos isso eu tinha. E no começo não era tão frequente nossas conversas. Ele por estar em adaptação no novo país, eu estava de mudança de cidade e final de ano é sempre corrido para todo mundo. Então a gente não conversava tanto. Em 2017, mudou o ano, né? Em 2017, eu já estava numa nova cidade, no meu último ano da escola. Ele, nos Estados Unidos, ele ainda mantinha um relacionamento com uma moça aqui do Brasil. Então, no começo do ano, a gente não se falava tanto, porém, uma coisa que era mágica na nossa amizade é que, mesmo, mesmo depois de dias sem se falar, meses, quando a gente se falava, nada mudava. Nem parecia que a gente tinha perdido os 8 anos de contato, quando a gente, né, voltou a se falar. Não parecia que a gente ficava 2 meses sem se falar quando a gente conversava. E isso sempre foi mágico na nossa amizade. Nada mudava. E no meio do mês que eu comecei a trabalhar e ele tava praticamente terminando o relacionamento, eu comecei a ficar um pouco mais frequente, né, para dar o suporte e mesmo distante me mostrar uma boa amiga. Ele não tinha muita amizade nos Estados Unidos, porque o Léo é uma pessoa extremamente tímida e difícil de fazer amizade. Demora um tempinho, mas ele consegue. E eu tentei me mostrar, né, ao lado dele, aconselhando, ajudando de alguma forma que eu pudesse. Ele estava em mudança novamente, que eles estavam indo para os Estados Unidos, ou para o Canadá. Os Estados Unidos eles já estavam, para o Canadá. E o Canadá sempre foi o meu país dos sonhos para fazer tanto intercâmbio quanto morar, ou alguma coisa que acontecesse para mim estava feliz. E eu fiquei muito feliz por ele. E mudança não é fácil, eu sei, ainda mais porque eles tinham acabado de se adaptar e aí estavam em mudança de novo, então é uma coisa difícil. E eu, no período da faculdade, louca de tanto trabalho, o Léo se mudou pro Canadá, a gente ficou cada vez mais frequente, toda noite a gente se falava, toda noite eu esperava chegar em casa para falar com ele como foi minha faculdade, como tinha sido meus trabalhos. Mandava tudo, toda vez que a gente se mudava, a gente mandava um tour da casa um do outro. E em 2018 foi quando a mãe do Léo me chamou e me deu, né, uma luz que aquele ano eu poderia fazer um intercâmbio para o Canadá, até porque eu tinha acabado de sair da escola e já tinha ido para a faculdade, e querendo ou não, o Canadá sempre foi meu sonho. E eu tava mentalizando naquilo de final de 2019, o ano seguinte, eu tentar fazer o intercâmbio. Comecei a correr atrás das coisas que eu precisava. Até que a mãe dele estava trabalhando demais, então o Léo começou a me dar todo a ajuda que eu precisava para o que eu tinha que de separar, o que eu tinha que ter, né, em mãos. E então, por conta disso, a gente começou a conversar ainda mais. Então, se a gente conversava todos os dias, era todos os dias mais de madrugada que a gente conversava.
E foi ficando cada vez mais forte o desejo de eu ir pro Canadá fazer intercâmbio e cada vez mais próxima deles, cada vez mais próxima do Léo. Eu um tempo mais tarde, eu comecei a pensar em, nossa, se o Léo casar, a gente vai se separar e a gente não vai ter mais essa amizade. E comecei a ficar com medo disso acontecer. Então eu ficava torcendo pra ele não ter, não ter alguém. E do lado de lá, ele também não tava ainda, né, 100% convencido dele mesmo que ele tava gostando de mim, porque é muito longe. E por mais que a gente acredita no amor, acredita em relacionamento à distância, sempre tem alguém pra você que vai falar que não vai dar certo. Ah, que relacionamento à distância é igual orelha do boi, que é longe do rabo e perto do chifre. Eu acho que é assim. Então, no final de 2018, eu já tava conversando muito com o Léo. Minha tia até zoava. Você já pensou vocês dois juntos? Eu ficava, não, tia, a gente só é melhor amigo, né? Só melhor amigo. Cada vez mais eu e o Léo foi ficando mais próximo. Ele já tinha aquele sentimento que gostava de mim, não queria me perder. E eu tava começando a ter. Eu tava começando a reparar o que tava acontecendo na nossa vida. Então, eu me mudei de Caraguá de novo para São Paulo para conseguir mais rápido os documentos de para fazer, né, o intercâmbio. Então, eu foquei em terminar a faculdade, em conseguir os documentos que eu precisava para fazer o intercâmbio e me mudei de volta para São Paulo, para casa do meu pai, para conseguir estar mais perto do consulado, para tirar todos os documentos que eu precisava, para o ano seguinte, né, conseguir fazer o intercâmbio. No Natal, o Léo fez uma brincadeira no WhatsApp de postar foto e falar, tipo, e eu falo o que eu penso de você. E nessa postagem, ele praticamente se declarou para mim e eu simplesmente falei: "Ai, me emocionei, que lindo, não sei o quê", como se a gente fosse amigo, só que eu já tava percebendo que tinha outras coisas, né? O sentimento estava mudando. E depois disso, fiquei cada vez mais pensativa o quanto a nossa vida sempre foi vinculada e o quanto a gente era importante na vida do outro, o quanto que eu não queria que ele tivesse outra pessoa porque eu sabia que eu ia perder ele, o quanto ele estava percebendo que talvez, né, entre na cabeça dele estava me perdendo. E a gente, eu acho que a partir daí a gente começou a assumir pro nosso coração que a gente estava gostando um do outro. Até que em fevereiro de 2019 ele me liga e eu não entendo nada porque a gente conversava todos os dias, então o que, que ele queria falar tanto naquele momento que ele não tinha falado antes. E ele começou a me contar da história da vez que eu saí com um amigo meu e contei toda pra ele, né, como tinha sido a minha noite, e ele foi dormir mal. O quanto ele foi dormir triste, porque ele tava com medo que naquela noite ele tinha me perdido. E aí, a partir que ele falou isso, eu comecei a chorar já, porque era como se fosse o meu sentimento, né? Depois que eu percebi que eu também tava gostando dele, de eu não queria que ele tivesse ninguém. Eu não queria. E depois que ele começou a falar e chorando no telefone, ele virou e falou que não era justo estar me pedindo aquilo por telefone, não era justo estar fazendo aquilo naquele momento, a gente tão longe um do outro, mas que ele não queria me perder. E eu sabia que era ele. Eu sabia que ele era o homem da minha vida. Eu falei não, mentira. Eu falei óbvio que sim. E foi a coisa mais, sei lá, mais feliz, eu acho, importante que eu fiz na minha vida. Ter aceitado, mesmo longe, mesmo sabendo das consequências de um relacionamento à distância, mesmo com os medos, namorar ele mesmo à distância, mesmo não tendo dado o primeiro beijo, mesmo não tendo pegado na mão, né? De ter tido o abraço. Depois de fevereiro que eu aceitei o pedido de namoro,
eu já estava correndo com os documentos e tudo que precisava para eu poder ir para o Canadá, ainda mais depois disso. Então, tinha mais um incentivo para mim ir vê-lo e ir para o país dos meus sonhos. E ele começou a me ajudar para conseguir pagar a minha passagem. Teve até o dia que eu fui tirar o visto, né, ver se foi aprovado ou não. E eu liguei para ele, tinha sido aprovado, graças a Deus, mas eu liguei para ele falando que não tinha sido e que eu fui negada, chorando, porque eu tava chorando de felicidade, só que eu mostrei que eu tava triste. Quase, quase parei o coração do menino. Desculpa, amor. Mas depois eu falei que era brincadeira e que eu tinha sido aprovada. Ele já tava conseguindo o valor da passagem. A gente ficou, depois do pedido de namoro, mais 6 meses né, namorando à distância, porque ele tinha conseguido pagar minha passagem, e não só a minha passagem, como ele veio me buscar. Então, chegou o dia de eu ir buscar ele no aeroporto e ter. Ele me ter em seus braços, a gente dar o primeiro beijo, a gente se ver depois de namorando, depois de tanto tempo de amizade, depois de tanta história, depois de tantas coisas que aconteceram na nossa vida. E eu fui buscar ele no aeroporto com meus tios. Praticamente parou meu coração lá no aeroporto enquanto eu tava esperando ele. Eu tava muito emocionada, eu tava ansiosa, eu queria abraçar ele, eu queria estar perto dele. Começou a sair todo mundo que era possível do avião, começou a sair o pessoal que era cadeirante, os pilotos. Eu acho que até o avião foi embora e ele não saiu. Até que meus tios começaram a brincar, né, minha tia e meu tio, que ele não tinha vindo e que ele talvez ficou com medo e foi embora. Eu tava tremendo, tenho certeza que caiu pelo menos umas 50 vezes minha pressão. Eu tinha certeza que se eu fechasse o olho eu ia desmaiar. Ou meu coração ia parar, alguma coisa assim. Eu tava muito nervosa, meu sangue começou a formigar. Eu não sei como isso funciona, tá, gente? Mas tava. E até que, enfim, ele saiu e foi a melhor sensação da minha vida. A gente passou pelos 6 meses à distância, a gente passou por toda essa história. A gente, desde a infância, esteve junto e aquele era o nosso momento. Então, a partir do dia que ele veio pro Brasil me buscar, a gente tinha mais um mês ainda antes da nossa viagem de volta, né? Da viagem de volta e minha viagem de ida. A gente fez tudo que a gente podia, viajou, reveu a família, viu quem não viu, fez viagem com os primos, viajou com a família, fez tudo, tudo. E foi um mês incrível. Até que chegou o dia de eu viajar, minha viagem dos sonhos, com o homem dos meus sonhos e pro país que eu sempre sonhei. Então eu não podia estar mais grata, não podia estar mais feliz naquele dia. Eu não parei de chorar, porque eu sou uma pessoa chorona mesmo, e tava muito feliz. Até que começou uma outra etapa na minha vida quando eu cheguei lá, que era da língua, de estudar, de fazer, né, o meu sonho do tão esperado intercâmbio. Eu tinha o meu quarto lá, e toda noite o Léo ia me esperar dormir, me fazer cafuné. E aí ele saía, ele trabalhava cedo, dormia no quarto dele. E todo dia de noite ele ia lá me esperar dormir para ele sair do quarto. E eu comecei a fazer escola com um monte de gente de outras culturas, de outros países. E eu adorei. Foi muito importante para mim e muito especial, porque era aquilo que eu queria e eu tava vivendo meu sonho depois de escutar tantas pessoas falar que eu não ia conseguir. Eu não só realizei um, só como realizei vários sonhos ao mesmo tempo. Então, a partir daquele momento que a gente começou a conviver mais, a gente começou a perceber o quanto ia ser difícil eu voltar e a gente viver tudo de novo que a gente viveu da distância, do relacionamento, agora com relacionamento, e aquela história desde a infância. A gente não ia conseguir passar de novo por aquilo.
até que veio o sentimento de casar. E eu sabia que era ele, assim como ele tinha certeza que era eu também. E a gente decidiu, né, que a gente casaria. A família dele lá, toda reunida, que foi muito importante para nós. Não pôde estar toda a nossa família, tanto da parte dele quanto da minha, mas a gente fez com que um jeito que sentisse como se todos estivessem lá. A gente fez o casamento e a cerimônia através de vídeo chamado, então toda a minha família, toda a família dele viu. Eu casei no país dos meus sonhos com com o homem do meu sonho. E foi a coisa mais feliz, assim, da minha vida. Aquele momento, eu casando em inglês, errando tudo a língua, e com ele, né? Só que não era só aquilo que ia manter a minha estadia lá pra gente poder ficar junto. Tem um processo de imigração que tinha que acontecer também, que infelizmente a gente não tinha tanto tempo assim, porque meu visto ele era curto, então não tinha tanto tempo, porém a gente sabia que era mais fácil assim, né? Apesar da gente também querer fazer a cerimônia aqui no Brasil para a família daqui agora, e a gente começou a correr atrás de todo o processo que precisava de documento para a gente começou a correr atrás de todo o documento que precisava para esse processo. Porém, a gente achou melhor que eu viesse para o Brasil e que a gente juntasse aqui os documentos para quando eu voltar agora, a gente já tivesse tudo em mãos para aplicar para esse processo e eu não precisar mais sair do lado dele. E começar, né, a minha vida de estudar, da gente fazer a faculdade, da gente trabalhar e conquistar as coisas juntos. Porém, assim que eu cheguei aqui no Brasil, já estava com coronavírus e essa pandemia foi se espalhando pelo mundo. Hoje, não só eu e ele como vive um relacionamento à distância como outras pessoas, mas todo mundo agora, com a sua família, com o seu companheiro, com amigos, todos nós vivemos num relacionamento à distância. Tava com mais ou menos um mês para eu voltar, porém por conta da pandemia foi cancelada já 2 vezes minha passagem. Já tô aqui há mais de 3 meses no Brasil, longe dele e não conseguindo voltar. Porém, eu tenho certeza que no final tudo isso vai dar certo e a gente vai começar a construir nosso tijolinho, né, juntos. Eu tive que ligar a luz aqui porque começou a escurecer, pra vocês terem noção de quanto tempo eu tô fazendo esse vídeo. Mas enfim, por mais que hoje eu e o Léo esteja longe um do outro, eu sei que quando tudo isso passar e eu voltar pra lá, a gente vai continuar nossa história sem interrupções. E eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado a não desistir dos seus sonhos, te mostrar que, mesmo que falem pra você que você não consegue, que você não tem como chegar lá, ou que você não tem recursos pra isso, não deixe essas pessoas invadirem seu pensamento e mentalize aquele seu sonho e segue em frente, porque você vai conseguir. E para as pessoas que têm relacionamento à distância, não, se você acredita que você encontrou o amor da sua vida, mesmo que ele esteja distante, não deixe as pessoas colocarem aquele ditado que relacionamento à distância é igual orelha de boi, que é longe do rabo e perto do chifre. Ou que relacionamento à distância não existe, não tem amor. É difícil, você tem mais saudade, você tem mais inseguranças, mas o relacionamento à distância, quando você sabe que é o amor verdadeiro, ele vale a pena chegar até o fim. Então não desista do seu amor, por mais que ele esteja distante. E nesse momento em que todos nós estamos vivendo um relacionamento à distância da nossa família, dos nossos amigos, isso vai passar e a gente vai voltar a se reunir, voltar a estar perto do outro, tá bom?